Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saúde Sem Complicação, o episódio da revista Ampla, a revista das Unimedes do estado do Paraná. Eu sou Louise Fiala e hoje eu estou aqui com a Priscila Matos, que é enfermeira pediátrica, mestre, consultora em amamentação e laser terapeuta para falar de um assunto de extrema importância, a amamentação. Em agosto é celebrado o Dia Mundial do Aleitamento Materno e por isso o mês todo é dedicado à conscientização sobre esse tema tão importante. Priscila, obrigada por topar essa conversa e seja muito bem-vinda. Obrigada, Louise. Eu que fico super agradecida em vir aqui conversar sobre amamentação, que é um tema tão importante, né? Que é a nutrição dos bebês, para eles crescerem fortes e saudáveis. Bom, Priscila, a Organização Mundial da Saúde e outros órgãos também aí pelo mundo, no Brasil, eles recomendam um aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, mas cada vez mais é incentivado que seja uma amamentação estendida, passando dos 2 anos. Quais que são os principais benefícios para os bebês ter o leite ali da mãe e ter essa amamentação estendida? Então, o leite materno ele é capaz de gerar toda a nutrição necessária para essa criança. Assim como durante os 9 meses na gestação a gente foi capaz de prover tudo isso para eles, né, através do nosso sangue, quando o bebê nasce, nada melhor do que continuar fazendo essa manutenção da vida deles com o leite materno. Então, sim, as mulheres e as mães são capazes de amamentar os seus filhos exclusivamente com leite materno e ser tudo o que o seu bebê precisa. Até os 6 meses, ou seja, só isso que o bebê precisa, não precisa de aguinha, de chazinho, de comidinha, nada disso. E acima dos 2 anos também tem benefícios para essa criança, tá? Não vai virar água de jeito nenhum. E você pode citar, assim, quais são os principais benefícios percebidos, seja em relação à imunidade, coisas nesse sentido? Sim, por ser um alimento completo e vivo, ele vai gerar constantes transformações. Então, a cada fase que a criança passa, ele muda a sua composição para prover aquilo que a criança está precisando. Então, na primeira semana de vida, como por exemplo, o nascimento ali, o bebê estava no lugar mais protegido, que era a nossa barriga. O bebê nasceu, ele não precisa engordar, ganhar peso, crescer na primeira semana. Ele precisa se proteger. Com certeza. Então, a gente produz um colostro, que é o primeiro leite do bebê, que se assemelha ao líquido amniótico, que era o que ele já estava acostumado dentro da nossa barriga. Então, essa transição vai acontecendo naturalmente de forma perfeita. Então, cada fase é uma questão. Então, primeira semana, ele precisa se proteger, se imunizar, e o nosso corpo, então, confere tudo isso a ele. Segunda semana, o bebê precisa recuperar o peso do nascimento. Então, perdeu o peso ali até 7 dias, 10%, que geralmente as crianças perdem. Na segunda semana, ele é capaz de fazer com que essa criança recupere o peso perdido. Legal. Depois de 15 dias, ele se transforma no leite maduro, que aí sim faz com que a criança comece a ter as dobrinhas, comece a ficar gordinho, super saudável também, e aí dispara no crescimento da criança. Então, ele é muito bom para a imunidade, muito bom também para o sistema cognitivo da criança, ter todo esse vínculo afetivo com a mãe é excelente para a família inteira. E ele como é um alimento muito específico, né, para as necessidades da criança, ele é muito fácil de ser digerido e absorvido. Então, é exatamente o que ele precisa. E para as mães, também existe benefício de amamentar? Tem alguma coisa relacionada a ser a amamentação em si? Ajudar a prevenir algum tipo de câncer, algum outro tipo de doença? Mãe que teve, às vezes, diabetes durante a gestação, tem alguma coisa nessa linha? Com certeza. Para a mãe, os benefícios são reduzir os índices de câncer, sim, câncer de mama, câncer de ovário. Quanto mais tempo a gente amamenta, menos tempo a gente fica produzindo o hormônio, que é o estrogênio, que é responsável por estimular células cancerígenas. Então, a gente consegue a redução dessa taxa. A gente consegue também, né, voltar ao nosso peso de antes da gestação muito mais rápido, evitar sangramentos, hemorragias no pós-parto. São inúmeros benefícios. E além do custo, né, que não é gratuito, né, como a gente sempre fala, né, mas é muito mais em conta, né, muito mais barato do que se tiver que dar fórmula artificial para o bebê. E por que não é gratuito, Priscila? Você pode explicar mais o motivo disso? Porque uma coisa que muitas pessoas se enganam é achar o primeiro ali que é intuitivo, que é fácil, nasceu, vai saber dar de mamar e tá tudo certo, e que realmente é de graça. Por que não? Não são todas as mães que o bebê nasce pronto, acopla e mama super bem, ou tem super leite, consegue amamentar exclusivamente o seu bebê. A maioria das mães, por isso que é bom hoje em dia a gente ter tanta informação sobre isso, mas a maioria das mães consegue sim amamentar, mas tem toda essa ajuda, esse apoio, esse investimento no início para que esse processo flua da melhor maneira possível. A maioria das mães ainda se machuca quando tenta amamentar sozinha.
e sem essa falta de rede de apoio ou de profissionais que façam esse acompanhamento com ela. E daí, nesse caso, quem quer ali tá grávida e quer buscar uma ajuda, a profissional mais indicada seria uma consultora de amamentação mesmo para acompanhar o processo. Isso mesmo. O pediatra no consultório, ele vai fazer toda aquela avaliação do recém-nascido, do bebê, questões de saúde, questões físicas, os reflexos primitivos, avaliar, fazer uma triagem de possíveis doenças. E geralmente eles não focam essa questão da amamentação. Eles veem sim, se a criança está ganhando peso, se está em aleitamento materno exclusivo ou se precisa de complementação. Mas quem vai dar todo esse suporte que é até bem demorado, né? A consultoria de amamentação ela não é rápida. Então, todo esse suporte quem faz são as consultoras de amamentação. E o que é aprendido ali? Quais pilares que a consultora consegue ajustar com essa mãe? Quando que começa? Desde a gravidez, quando a criança nasce? O que realmente na consulta é abordado com essa família? Então, antigamente, eu já sou consultora em amamentação há 7 anos aqui em Curitiba. Bastante tempo. E antigamente vinham muitas mães já na emergência, né? Com seio fissurado, com mastite, candidíase, com baixa produção de leite, uso de fórmulas artificiais praticamente 100% ali da dieta do bebê. Então, antigamente, era mais esse público que eu atendia. Cada vez mais, conscientizando essa família, fazendo curso para pais de primeira viagem, né, casais grávidos, eu venho conseguido trazer esse alerta para as famílias, que elas busquem ajuda o quanto antes. Porque a prevenção, com certeza, é o melhor jeito da gente conseguir viver esse início, né? E de forma muito mais leve. Sim. Então, quando a gente faz a consultoria de pré-natal em amamentação, a gente já faz com que essa mãe não se machuque, já comece tendo bastante leite. Então, com a consultoria, a gente pode tratar tanto prevenção, desde a gestação, maternidade, primeiros dias e semanas de vida do bebê, quanto também nas intercorrências, né? Quando a família não sabe nem que esse trabalho existe. Sim. E fica sabendo depois, quando joga lá no Google, no desespero, aí aparece lá o nosso nome. E assim, qualquer mulher é capaz de amamentar se for o desejo dela? Ou tem alguma questão de saúde que pode impedir? Ou questões que a gente vê às vezes falar, não, o mamilo é assim, não pode? Ou tem alguma questão que seja realmente um impeditivo para a amamentação? Então, muitas mães também têm essa dúvida, né? De achar que porque as mães não conseguiram amamentar, as avós, as tias, a família inteira não conseguiu amamentar, então eu também não vou conseguir. Como se já fosse ali uma chancela de que se ninguém conseguiu, meu leite também não vai sustentar, não vai dar nada certo. Então, contraindicação da amamentação, apenas doenças infectocontagiosas. No caso, HIV, isso sim contraindica a amamentação. Mas, de resto, olha, a gente consegue, na maioria dos casos, fazer com que essa mãe amamente, sim. Tem algumas questões de saúde que podem fazer com que essa mãe tenha menos leite, produza um pouquinho menos, ou tenha um pouco mais de dificuldade no encaixe ou na produção. Então, mães que têm hipotireoidismo, mães que já fizeram cirurgias como bariátrica, redução de estômago, dependendo do tipo de cirurgia de mama que essa mãe já fez, pode sim atrapalhar a amamentação. E se a gente já sabe tudo isso durante a gestação, fica muito mais fácil de manejar isso depois que o bebê nasce. Então, como, por exemplo, a questão do mamilo. Pri, eu tenho um mamilo invertido, não vou conseguir amamentar. Tenho um mamilo plano, não vou conseguir amamentar. Tá, você está a gestação inteira sabendo que você tem um mamilo desse jeito. Não espere o bebê nascer para daí você ver se vai conseguir ou não. Ou já desistir de cara. Sim. Então, se você já sabe que teu seio é desse jeito, a gente precisa cuidar o quanto antes. Desde a gestação, tem técnicas para a gente facilitar a amamentação desde as primeiras sugadas ali do bebê. E você falou disso e eu já ia emendar com uma pergunta que você citou sobre a fissura, machucado e tudo mais. Existe alguma coisa que pode ser feita antes do bebê nascer para evitar que machuque, que tenha fissuras, alguma coisa nesse sentido? E depois que elas já existem, que a mãe ali te procura e fala, tô com o peito machucado, não tô conseguindo dar de mamar. Como que é feita esse cuidado e esse tratamento, digamos assim? Não tem nada que a gente faça de técnica mesmo, né, de produto ou de algum utensílio que a gente use durante a gestação que evite essa mãe de ter fissura. Até porque a fissura só acontece quando a pega tá errada. Então, se o bebê foi para o seio e a mãe não estava posicionando o bebê direito, ela não estava bem posicionada, ela não encaixou ali como deveria. Então, se essa pega aconteceu de uma forma errada, vai acontecer a fissura, tá? Então,
Mesmo que eu esteja lá com você depois que o bebê nasce, se a pega estiver errada, vai abrir fissura. Vai machucar. Tá? Mas tem métodos e técnicas para a gente melhorar a pele da mãe, melhorar o seio, o mamilo, para que essa mãe entenda o tamanho da minha mama, como que eu faço para encaixar o meu bebê. Então, a questão maior é a informação. Essa mãe precisa saber como que vai ser o encaixe do bebê dela desde as primeiras mamadas. E por isso que é muito importante que ela leve um acompanhante no dia da consulta. Ah, legal. Então, ou é o marido que vai junto, ou é a avó que vai junto. E eu já mostro para todo mundo como que eles vão ter que fazer. Porque se eu já sei o teu seio, o teu mamilo, o formato da tua mama e já oriento a família, vai ser muito mais fácil desses períodos ali na maternidade, vocês conseguirem encaixar o bebê sem se machucar. E além da rede de apoio, que você citou que é essencial, e a gente fala sobre rede de apoio em todos os assuntos ligados à maternidade, né? Tem algum outro utensílio que seja importante ali, como se fosse um enxoval ou alguma coisa voltada para amamentação que realmente ajude nesse processo? Com certeza. Até quem precisar dessa listinha, olha, me chama no Instagram que eu passo um link lá para vocês. Tem vários produtos super baratinhos, gente, na internet, que a gente consegue já ter de enxoval de amamentação para facilitar a nossa vida. Então, tem utensílios, assim, R$50 que você compra, que você consegue facilitar em muito a pega do bebê. Então, vale a pena você se prevenir e fazer tudo isso com antecedência, do que na hora do desespero, vocês sabem, né? Como é que é. Tem que correr atrás. Chega de madrugada, pede pro marido, vai lá na farmácia comprar uma bomba de tirar leite. Aí gasta uma fortuna. Então, até nisso eu consigo ajudar vocês. Fazer um enxoval de amamentação super mais econômico e preciso. E já que a gente falou até sobre enxoval, uma coisa que a gente já conversou em outras ocasiões, existe, sim, não sei se você sente isso das mães, que às vezes ali aquele deslumbre com o nascimento de um filho, principalmente o primeiro filho, às vezes é investido um dinheiro maior em itens, decoração para criança, enfim, e sente que, assim, reduz o dinheiro que podia ser investido em informação, de fato, para ajudar na amamentação em outros aspectos do nascimento do bebê? Com certeza. Semana passada eu estava falando até sobre isso lá no Instagram também. Quando a gente se torna mãe, ainda mais mãe de primeira viagem, a gente acha que tem coisas ali que são super essenciais para o bebê logo no início. E aí, quando a gente ganha bebê, a gente vai ver que aquele negócio tá ali e só depois de 3 meses o bebê vai usar. Às vezes. Então, assim, tem listas, assim, do que a gente pode economizar nesse início e outras prioridades. E tem gastos que, assim, a maioria das mães não sabe que pode vir a ter. Então, se o bebê tem língua presa, se tiver que contratar um profissional, uma osteopatia, uma fono, um físio, fazer o procedimento da frenectomia. Então, são várias questões que podem acontecer no pós-parto que, se a família não estiver preparada, a repercussão acaba sendo bem mais complicada. E aproveitando que você falou até da língua presa, Pri, a gente comentou um pouco sobre, assim, as dificuldades da mãe em realmente amamentar. Existem dificuldades que podem estar no bebê que dificultam essa amamentação? Ai, não, mas Priscila, tá tudo certinho, a pega tá correta. Tem alguma coisa também nesse sentido? Com certeza. Tem linguinha presa, tem criança que nasce e tem torcicolo congênito, tem criança que tá mamando, a pega tá certa, mas o bebê não tá com força na língua para sugar e ejetar o leite como deveria. Então, tudo isso na minha consultoria eu consigo avaliar e também, se não é da minha especialidade, eu já indico essa pessoa, direciono essa pessoa, essa família, para os profissionais especialistas na área. Legal. Então, tem muita coisa que pode acontecer. Porque não é só colocar no peito. Porque a gente vem muito com essa ideia de não, nasceu, você colocou ali, tá tudo certo. E daí, além disso tudo, das dificuldades que existem na hora da prática, também existe uma série de mitos que estão ali relacionados à amamentação, né, Priscila? E um deles que é muito difundido até hoje é a questão de leite fraco, leite que não sustenta. De fato, é realmente um mito, como eu citei, ou tem algum embasamento, ou por que algumas pessoas às vezes acham que é o leite da mãe que não está sustentando, às vezes a criança fica ali muito tempo mamando. Como que funciona? É verdade, não é? Por que isso acontece? Isso é falta de informação e falta de estudos que se tinham antigamente, né? Então, o que acontece? A mãe coloca o seu bebê para mamar. Muitas das vezes, sem entender todo esse processo. Então, o bebê vai para o seio. Por diversas questões, o bebê pode estar dormindo na mama ou ficar chupetando ali por muitos minutos. Eu atendo muitas mães que colocam o bebê no seio, o bebê fica 1 hora mamando, e aí mama um seio só. E quando o bebê sai do seio, ele continua chorando de fome. E a família não consegue entender, né? Como que meu bebê ficou 1 hora no peito e não tá de barriga cheia? O
Que coisa estranha. Porque a gente linka muito isso do tempo que está mamando com, não, tá suficiente, tá mamando, tá saindo leite, tá tudo certo. Então, realmente é o leite o problema, né? O tempo não tem nada a ver com a efetividade da mamada. Então, olha quanta coisa tem que estar funcionando. O bebê tem que estar bem encaixado, a linguinha do bebê tem que estar ejetando o leite da forma correta, a mãe tem que ter leite na produção, no volume que o bebê precisa. Então, são várias questões. O bebê não pode estar tão agasalhado. Imagina nesse frio de Curitiba que está hoje. O bebê todo agasalhado, toca-luva, tip-top. A criança dá 3 sugadinhas e já dorme no seio. Sim. Então, a questão de achar que o leite é fraco vinha muito disso. Do bebê mamar, e mamar o dia inteiro, e mamar de hora em hora, e mesmo assim não tá ganhando peso. E mesmo assim tá chorando muito. Mesmo assim só dorme no colo, se tenta colocar no berço, no carrinho, o carrinho tem espinho, o berço tem espinho. Então, esses são sinais de fome. A criança tá te avisando que continua com fome. Então, não quer dizer que teu leite seja fraco, e sim o volume que o bebê mamou não foi o volume suficiente para aquela fase que o bebê está passando. E como que a gente sabe que é o suficiente? Então, o contrário, você citou um pouco dos sinais de que a criança ainda está com fome, mas como que você pode perceber que, de fato, está tudo certo, o leite está sustentando, a quantidade de leite, né, não o leite, a quantidade está toda certa e que ele está realmente se desenvolvendo da maneira correta? Quando o bebê está mamando bem, a gente consegue ouvir bastante deglutição na hora da mamada. Então, a criança, quando vai para o seio, a mama tá cheia, o bebê acorda, fica de olho aberto, eles ficam vermelhos, ficam durinhos, eles ficam tensos. Suga, suga, engole, respira. Suga, suga, engole, respira. Faz isso com bastante frequência. Quando sai do peito, sai saciado. Claro, é sempre importante nesse primeiro mês a gente oferecer as 2 mamas para a gente conseguir ofertar todo esse leite para o bebê. Então, o bebê sai de um seio, a gente ergue a criança, ele avisa que tem mais fome, a gente vai para o segundo seio, mama, mama, mama e sai saciado. Então, a gente nota que a criança encheu a barriguinha. Você consegue colocar a criança para dormir no carrinho, no berço, e que a criança fica, tem um sono profundo. Fraldas cheias de xixi. Todo dia tem cocô. Se o bebê está bem alimentado, faz cocôzinho todo dia, sim, tá? E é uma criança muito mais tranquila, que a gente vê que também está ganhando peso. Então, assim, a última coisa é se atentar ao ganho de peso ali. Tem vários sinais antes. Os sinais da criança. E você falou sobre os 2 seios, isso também tem a ver um pouco com a livre demanda. Qual que é a importância, por que existe esse termo da livre demanda e qual que é a importância de realmente seguir essa orientação? A livre demanda é você entender quando o seu bebê está com fome e alimentar ele bem, né? Prover ali tudo que essa criança está precisando na hora. Muitas mães acabam se perdendo na livre demanda, porque justamente o bebê mama um seio, às vezes ele dorme. Dormiu, se você colocar para dormir e a criança acordar logo depois, né? A mãe acaba ficando nesse looping sem fim de dar peito toda hora. Então, a gente pode sim fazer uma livre demanda, provendo mais leite para essa criança, fazendo com que ele mame bem um seio e você observe os sinais de fome. Se continua com fome, ofereça o segundo seio para você regular a tua produção e regular a demanda que o bebê está precisando. A cada semana, as mães acabam notando que o bebê precisa mamar um volume maior. E se as mães não estão reparando isso e já estão com latinha de fórmula, olham na latinha de fórmula que esse volume vai aumentando constantemente. Então, a livre demanda é a gente conseguir fazer com que o nosso bebê regule a nossa produção de leite. E para mães que têm ali uma baixa produção que já foi identificada, existe a possibilidade de aumentar essa produção ao longo do tempo ou não? Tem realmente casos que só a complementação vai ser necessária, vai ser, né, o que vai suprir ali a necessidade? Então, na maioria dos casos, a gente consegue sim aumentar a produção de leite da mãe. Então, tem técnicas naturais para a gente conseguir turbinar a produção de leite. Inclusive, eu tenho conteúdo sobre isso lá na minha página do Instagram. E algumas mães vão ter menos leite por conta daquelas questões que eu comentei no início. Então, para essas mães, pode ser que a gente tenha que complementar. Mas mesmo que seja uma amamentação mista, essa mãe tem que tomar muito cuidado e tem que saber o que está fazendo. Porque não basta só dar seio e depois oferecer a mamadeira. Porque mesmo que ela tenha leite, consiga amamentar o seu bebê, mas de vez em quando precise do complemento, esse complemento precisa ser dado da forma correta. Senão acontece o desmame precoce. A mãe tenta ali oferecer o seio e junto com a mamadeira a criança acaba preferindo a mamadeira. Porque é mais fácil? Com certeza. Por isso? E tem alguma forma de você identificar que isso está acontecendo e reverter? Ou uma vez acontecido já era? Sim. Quando a criança mama na mamadeira e mama no seio, é
diferente o padrão de sucção. E por mais que seja uma mamadeira mais cara, a melhor propaganda de que ela é igual ao seio, ela vai se assemelhar ao teu seio, ao teu fluxo. É tudo mentira, tá, gente? É marketing. Não tem como uma mamadeira de silicone, de plástico, ser parecida com o seio da mãe. E a questão são duas, né, nesse fato, né? O bebê ele pode ter confusão de bico ou confusão de fluxo. Então, a gente consegue, na consultoria, identificar o que o bebê está tendo e reverter esse quadro. Então, realmente, se alguém que está assistindo identificou isso, tem como reverter. Tem que buscar ajuda, mas tem a possibilidade, não tá perdida. Isso. Na maioria dos casos, a gente consegue reverter sim, tá? Como, por exemplo, você perguntou, como que a gente identifica isso, né? O bebê vai pro seio, e ou ele dorme, a gente coloca o bebê para mamar, ele suga um pouquinho e já dorme, aí a gente tira do peito e chora e morre de fome ali, aí a família vai lá e dá tudo na mamadeira, né? Ou o bebê já vê que está indo para a posição da amamentação e já recusa. Eles fazem um escândalo. Chora, empurra a mãe e rejeita o peito. Eles já ficam desesperados. A mãe vira que assim, a criança já chora, já fica super irritada. Então, esses são os sinais da confusão e da confusão de fluxo também, né? Eles vão para o peito, eles até aceitam, mas vê que o fluxo é intermitente, né? No seio, o leite vai e ele é interrompido. Ele vai e ele é interrompido. Diferente da mamadeira, que o fluxo é contínuo, né? Sim. Então, quando a criança sente que esse fluxo vai e para, vem pouco, depois para. Aí, nessa hora, a criança já vira um leão ali, já fica bravo. Entendido. Então, isso é sinal. E falando assim de fluxo, tem casos que, então, se o fluxo é diferente de mamadeira, tem casos de fluxo diferente entre as mulheres também? Tem algum caso, a gente falou da baixa produção de leite, mas a produção de leite em exagero, digamos assim, ela também pode ser um problema? Acontece isso? Com certeza, É bem menos comum disso acontecer, mas já atendi muitas mães com hipergalactia nesse tempo todo. Isso também atrapalha demais. Aí elas até choram na consultoria. Ai, tanta mãe que tem pouco, eu tenho muito, mas... Eu achei que nunca isso ia ser um problema. E eu não consigo amamentar meu filho. Então, sim, quando a mãe produz muito leite, a criança geralmente se afoga com muita frequência. Então, essa mãe precisa saber primeiros socorros, porque a criança praticamente todo dia tem o risco de broncoaspirar. Nossa, essa mãe dificilmente consegue encaixar o bebê no seio, porque também vaza muito leite, fica difícil do bebê conseguir acoplar na mama. Então, são várias questões que podem acontecer. Inclusive, mastite, né? Eu ia perguntar disso inflamando, mesmo. O bebê não consegue esvaziar a mama tão bem e ela acaba tendo mastites de repetição. Então, tem que ter ali um cuidado para não ter esses problemas de saúde derivados desse excesso de leite. Isso, a gente também consegue baixar a produção de leite dessa mãe que tem muito leite. E nesse caso também a gente pode falar sobre a doação de leite, né, Priscila? Também é interessante para essas mães que têm muito leite, quem sabe pensar nessa possibilidade? Com certeza. Todas as mães, acho que tem poucas que têm muito, todas elas podem sim doar leite. E os bancos de leite, eles tentam facilitar ao máximo a nossa vida, né? Porque a gente que é mãe sabe que... Sim, correria Imagina desenfreada. se a gente tivesse que ir lá levar o leite, né? Voltar para casa e com criança pequena. Então, se você pensa em doar leite materno, é só entrar em contato com eles, que eles vão até a sua casa, levam todo o material necessário, te explicam como que você faz a coleta desse leite e dali a uma semana, alguns dias, eles retornam na sua casa para pegar os frasquinhos. Interessante, bem prático. Super prático, você não sai nem da sua casa. E você não tem nenhuma obrigatoriedade de mandar 100 ml, 200 ml, 2 litros de leite. O que você conseguir coletar, você já consegue ajudar muitos bebês prematuros, bebês de UTI dos nossos hospitais. Ai, que legal. E então, voltando ali para a questão da mãe e filho, a gente falou um pouco sobre esse mito do leite fraco, tudo mais, sobre a amamentação estendida. Ali, quando a criança faz, né, completa um ano, tem alguma mudança no tipo de leite? O leite, ele fica mais aguado? Ele para de ser realmente um alimento completo? É só o afeto do seio? Ou não? Ele continua sendo um alimento realmente importante para essa criança? Ele continua sendo um alimento super importante para a criança, até porque quando a gente inicia a introdução alimentar, não são todos os bebês que lá com 1 mês, 2 meses de introdução alimentar vão comer bem. Então, pela Organização Mundial de Saúde, eles já sabem que o leite materno é o principal alimento para essa criança no primeiro ano de vida. Mesmo que ela ainda esteja ali já começando a comer, o primeiro ano ainda é o leite principal. E aí você sabe, né? Nasce dentinho, a criança acaba não conseguindo se alimentar muito bem e recorre ao seio. Fica doentinho, acaba sendo exposto a outras pessoas, a
a sair da nossa bolha, né, de casa, e aí fica doentinho, solicita mais o seio. O nosso leite nunca vai virar aguado, né? Mas ele vai mudar de propriedade, sim, de composição. Ele continua sendo leite maduro, mas a cada mudança ali do nosso filho, ele também vai mudar. Então, quem ordenha, quem coleta leite ainda com frequência, mesmo depois de um ano, nota que esse leite pode mudar de cor. E você já falou isso pra mim, porque eu, né, já falei em outro podcast, eu tenho uma filha pequena, eu lembro de uma vez que eu postei que eu tinha tirado leite, você falou assim, você tá doente ou ela tá doente porque ele tá com uma cor diferente? Lembrei agora. E isso acontece por quê, Priscila? Nesse caso, o bebê menor, anticorpos? Então, a questão da imunidade, enquanto você amamentar, ele tem essa questão também. Com certeza. Ai, que legal. O leite materno é o único alimento vivo que o nosso bebê vai receber ali nesse início. Então, ele tem essa constante capacidade de modificação. Você ficou doente, o seu leite muda para proteger sua filha. Ela ficou doente, o seu leite muda para proteger ela. Então, assim, não tem como dizer que existe um outro alimento ou um outro leite que vai se assemelhar ao leite materno. É impossível. E falando de retorno ao trabalho, né? Como que é possível essa mãe que trabalha fora retornar da licença e manter a amamentação? Tem como? Tem alguma técnica? Como que você lida com esse público? Então, a gente sabe ali, né, que o exclusivo seriam 6 meses de aleitamento materno. Mas a nossa licença maternidade, na maioria das vezes, essas mães recebem apenas 4 meses. Então, como que essa mãe que vai ficar 4 meses só em casa com o bebê, ou muitas mães autônomas também, assim como eu, né? Eu tive que voltar a trabalhar com 1 mês de vida do meu filho. Nossa, é muito cedo. Como que a gente faz essa logística para conseguir prover esse alimento tão importante para o nosso filho, sendo que a gente vai ficar 3 horas, 4 horas, algumas mães até 12 horas fora de casa. Então, na maioria das vezes, a gente consegue, sim, conciliar a amamentação com o retorno ao trabalho, só que isso precisa ser feito com muita antecedência. Então, a gente sabe, né, que às vezes a gente vai empurrando com a barriga. Aí daqui a negação, pouco, né? Vocês me ligam, Pri, eu vou voltar a trabalhar daqui a 15 dias, preciso fazer meu estoque. Eu quase falo, né, senta e chora, querida, porque vai ser difícil, brincadeira. Quanto antes a gente consegue organizar o nosso estoque, fazer toda essa logística, melhor. Exemplo, até o jeito como você vai ofertar esse leite é importante você treinar antes. Então, a maioria das mães acha que foi voltar ao trabalho, o bebê precisa da mamadeira. Não. Dependendo da idade do bebê, a gente não precisa colocar a mamadeira. Pode ir para o copinho de transição, pode ir para a colher dosadora, pode ir para copo aberto. Então, tem vários utensílios que ajudam a gente a manter essa amamentação, a proteger essa amamentação por muito mais tempo. Então, tudo isso tem que ser feito com antecedência. Treinar esse bebê planejamento, antes. Né? E sobre o estoque, é possível, então, a gente congelar? Tem alguma questão, alguma orientação voltada para esse retorno? Não só o retorno, porque às vezes, né, tem mães que têm outros compromissos, outros trabalhos, e daí tem que deixar ali um leite já reservadinho. Como que funciona esse processo? Então, a gente tem a recomendação desse armazenamento de leite materno, tem a recomendação nacional e tem a recomendação internacional da CDC. Então, dependendo dessa mãe ali, a gente pode seguir a recomendação internacional, como é só para o filho dela. Então, se essa mãe faz toda essa logística e consegue esterilizar os utensílios, consegue armazenar de forma segura o leite materno, ele pode durar até de 6 meses a 1 ano congelado. Nossa, então consegue ali, se você começa com antecedência, igual você citou, você tem ali um tempo bom para fazer um estoque de verdade mesmo, né? Com certeza. E já previne qualquer intercorrência também, né? Quando a mãe tem que sair, vai para academia, vai para um pilates, vai para o trabalho, ela já consegue se organizar quanto a isso. E os primeiros meses são os mais fáceis da gente fazer esse estoque, né? Porque se a gente fica algumas semanas ou até 1 mês sem usar a bombinha, sem extrair o leite, as mães notam que quando elas voltam a usar, quase não sai leite. E aí já entra em desespero e achando que o leite secou. Sim. Então, não, né? A produção de leite vai regular pela demanda do bebê. Então, o que o bebê faz, o nosso corpo organiza para o nosso bebê. Se você tiver que fazer estoque de leite para alimentar esse bebê em outros horários, você precisa estar fazendo um protocolo bem bonitinho ali para ter um estoque tranquilo para o seu bebê. E não ficar nesse desespero de, agora não tem mais leite, eu vou ter que dar fórmula.
Então, tudo isso tem que ser preparado e cuidado com antecedência. Sempre com muito planejamento, né? Inclusive, também, quem vai ficar com essa criança. Se vai para a escolinha, tem que explicar o método que você vai oferecer o leite. E você tem que treinar isso antes, né? Com Não certeza. adianta, vai para a escola, vai ficar com a avó, se vira aí, ó, Vocês toma esse que lutem. copo. A avó nunca viu um copo de transição na vida, coitada. E aí tem que aprender. Senão, isso também acaba promovendo o desmame precoce. Sim. E a gente citou algumas dúvidas, algumas questões assim. E o que você percebe mais que vem nas consultas ali com você? De dúvida, de queixa das mães, dos familiares, seja a avó, seja o pai da criança. Quais que são as principais, assim, as mais comuns que você recebe? Então, tem tantas. A maioria vem por machucado, né? A mãe se machucou, a mãe tá com fissura, e aí ela recorre à laser terapia, à consultoria para que amenize a dor. Engraçado, eu já atendi até uma mãe que... Eu já até atendi as 2 filhas dela, e na primeira filha ela estava muito machucada. E ela, depois de anos, ela falou para mim, Pri, eu não estava nem pensando em amamentar, eu só queria que parasse de sentir dor. Eu só queria que curasse o meu machucado, e fazendo a consultoria você me fez amamentar por 2 anos. Nem era o objetivo inicial. Não era nem o objetivo dela, e sim, depois que eu fui saber. Sim. Então, quando a gente sente dor, claro que a nossa urgência é muito maior. E eu até ia te perguntar, é normal toda mulher sentir dor? É normal sentir dor? E que modo que a dor entra nesse processo de amamentação? Não é para sentir dor, não é normal sentir dor. E não é porque você vai amamentar que tem que esperar o seio calejar para você sentir uma amamentação mais confortável. Sem cabimento uma coisa dessa, né? Eu amamentei meu filho até 2 anos e desde a maternidade eu nunca me machuquei. Eu não fiz nenhuma fissura pela amamentação. Então tem como sim, com a pega correta, com a família bem informada, essa mãe nem se machucar, tá? Mas se machucou também, a gente faz a consultoria para reverter ali a fissura. Então, mesmo uma mãe com o seio machucado, com o seio sangrando, desculpa, ela pode sim amamentar sem dor. Então, tem mães que chegam no consultório e falam, você vai colocar meu filho para mamar? Eu falo, daquele desespero, né? Socorro. Fica tranquila que não vai doer. Aí, às vezes, a avó tá junto e a avó já fica lá aflita, né? Sim. Coloca o bebê pra mamar, a mãe chega, chora, assim, de emoção, de ver que o bebê tá mamando e ela não tá sentindo dor. Porque é normalizado, né, Priscila? Igual você falou, muitas vezes as avós estão acompanhando e, infelizmente, não tinha tanta informação antes, igual a gente tem agora. Então, era normal que a gente... Eu que amamentei, igual eu comentei, né, amamento ainda, o que a gente mais ouve assim, mas eu doeu também, daqui uns 2 semanas passa. Fica tranquila. Ih, eu dava mamar segurando num pano. A gente ouve uns relatos assim que você fala, não precisa ser assim, né? Sim, sim. Diariamente eu vejo isso. Inclusive, semana passada nasceu um bebezinho, foi atender na maternidade. A avó repetia várias vezes. Ai, por que não tinha você naquela época? Ai, vontade de voltar no tempo. Sim, assim, e muitas pessoas deixaram de amamentar mesmo querendo. Muitas. Por causa disso, por causa do bendito do leite fraco, né? As 2 coisas. E aquilo, né? Às vezes a família acaba querendo proteger a mãe. Tipo, não sofra. Dá uma mamadeirinha, dá uma fórmula. Vai ser melhor pra você. Você já fez o seu melhor. E às vezes só com um ajustezinho ali, essa mãe já conseguiria amamentar por muito mais tempo. Então a gente sabe que a família quer ajudar a gente. Com certeza. Mas quando a família tá atualizada nessas questões, a gente consegue amamentar por muito mais tempo. E às vezes é isso, às vezes é vontade da mulher. Não é porque as pessoas estão, não, você tem que. É vontade dela continuar amamentando e ela deixa isso de lado porque realmente não tem ali um apoio e a informação necessária para continuar, né, Priscila? Tem os 2 lados, né? Sim. As mães que querem muito amamentar e não tem esse apoio, ou as mães que não querem amamentar e todo mundo tenta apoiar essa mãe a amamentar. Sim. Né? Não vai ter um ambiente ali totalmente perfeito, mas a gente consegue ajustar esses 2 casos, informar a família, orientar a família e também ajudar essa mãe nesse processo. Sim. E assim, se você pudesse dar um recado agora para uma mãe ali, uma gestante, a pessoa que está, né, pensando sobre a amamentação, ou até quem tem um filhinho pequeno que está com dificuldade, qual seria o principal recado assim relacionado à amamentação que você passaria? Não espere para fazer a consultoria. Se está sentindo dor ou se você está grávida, já faz o quanto antes do atendimento. Porque quanto mais tempo a gente demora nesse processo, nessa aceitação de que precisa de ajuda, mais tarde pode ser para amamentação. Tem mães que me procuram, passa 1 semana, ela manda mensagem de novo. Passa 3 semanas, ela manda mensagem de novo. Daí não fecha consultoria. Não fecha... eu vou ver, sei lá, vou ver se meu marido deixa, vou ver com meu marido se ele, né, topa isso. Ou vou ver se eu consigo dinheiro. E a mãe fica. Quando vou ver, às vezes a mãe já está
amamentando praticamente exclusivo na fórmula, acaba sendo muito mais difícil o processo dessa transição para aumentar a produção de leite da mãe, ou essa mãe já acaba desistindo de vez. Então, é muito mais econômico você fazer tudo isso com antecedência do que ter dor por muito tempo ou ficar comprando fórmula artificial até o bebê desmamar. Bom, Priscila, das perguntas ali que a gente tinha planejado, a gente abordou todos os temas. Então, eu queria deixar agora aberto se você tem alguma coisa que você sentiu que faltou, algum recado, alguma coisa da tua experiência mesmo que você queira trazer aqui para quem está acompanhando. Então, Lou, eu quero passar o recado para as mães que tem muito conteúdo bom na internet, né? Lá no meu Instagram, se elas entrarem no link da bio, vai vão estar ver aí que embaixo na tela. vai deixar para vocês, né? Tem muitas aulas com preço super acessível. Tem aula de R$20, aula de R$40, que, nossa, pode salvar a amamentação de alguém num preço tão em conta, né? Então, muitos conteúdos atualizados que realmente funcionam e que cabem à família, né? Porque às vezes a família acaba tendo orientações de coisas que elas não conseguem seguir. Sim. Então, eu tento fazer o máximo possível para que essa mãe seja acolhida e respeitada e ela consiga amamentar de uma forma mais leve, né? Sem ter que fazer um monte de coisa ali que acaba sendo desumano no puerpério de uma mulher. Sim, e reforçar que é importante que é um alimento completo, né, Priscila? Vale a pena o esforço, vale a pena a dedicação, vale a pena esse investimento no início, porque é a saúde do nosso filho. Com certeza. E eu aproveito até para deixar aqui um recado pessoal meu de uma consultoria que eu fiz com a Priscila, que o começo para mim foi muito difícil, igual de outras mulheres, e eu lembro certinho do dia que eu olhei para a Pri e falei assim: vale a pena fazer tudo isso só para amamentar? E eu lembro que você falou assim: vale, e assim que passar esses dias difíceis, você vai lembrar disso. E hoje minha filha já tem quase 1 ano, eu sigo amamentando e vale a pena. Para mulher que deseja, se for o desejo, vale a pena, né? Investir, insistir e ter paciência, porque as coisas, com a informação que a gente tem hoje, as coisas se ajeitam, né, Priscila? Essa fase difícil geralmente dura pouquíssimo tempo. O custo-benefício, se você comparar Com o tempo ali que você pode certeza. continuar amamentando, né? Porque isso aconteceu comigo também, em relação à cólica do meu filho, né? Então, eram fases, assim, eram semanas terríveis, que eu ficava desesperada, eu achava que o mundo ia acabar e que eu não ia conseguir dormir nunca mais. Sim. E aí, quando passa, você fala, nossa... Você nem lembra depois foi agora o pouquíssimo tanto que foi, né, tempo, impactante. Para tudo que a gente viveu, para tudo que a gente aprendeu. O que foi 1 mês da nossa vida juntos, né? Inclusive, também, essas questões que meu filho teve, assim que ele nasceu, eu aprendi muito mais do que na residência, do que no mestrado, do que em todas as especializações que eu fiz. Então, para as mães que estão sofrendo com cólica, disquesia, refluxo, APLV, dificuldades no sono, eu também assessoro vocês, acompanho vocês, não trabalho só com a amamentação. Então, tudo que a criança precisa, tudo que essa família precisa, eu consigo dar esse suporte. É super completo. Priscila, mais uma vez, muito obrigada por ter topado esse bate-papo. Eu tenho certeza que foi um conteúdo extremamente enriquecedor para quem está acompanhando. E, mais uma vez, a gente incentiva, né, o aleitamento materno, a importância. Quem tem leite e queira doar, né, a gente deixa também aqui no podcast, nas informações, o contato para doação. E muito obrigada mesmo por ter topado. E esse foi mais um episódio do podcast Saúde Sem Complicação. E esse e todos os outros episódios você confere no site da Revista Ampla, no Spotify e no YouTube. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.